Fica de olho no meu aí para ver quando aparece alguém. No seu não entrou também, não. Foram 2 minutos para entrar. No meu apareceu alguém? Ainda não. Wanda Lúcia Monteiro. Olá, Wanda. Tá me vendo bem, me ouvindo bem? No seu entrou? Quem mais entrou? A Antônia Tota está assistindo. Ô, Antônia Tota, tudo bem? Vendo bem, ouvindo bem? A Wanda falou boa noite, Emerson. Sim. Que bom, Wanda, fico feliz. Esperar mais um minuto para outros companheiros entrarem, aí nós começaremos. A Gislene está assistindo. Boa noite, Gislene, tudo bom? A Glória Santos também. Glória Santos, que prazer. E o seu entrou? Agora. Já? Não. A Antônia Tota falou que está tudo muito bom. Bom é seu coração, viu, Antônia Tota? Eu adoro esse seu sobrenome, Tota. E publico bastante lá no nosso grupo Espiritismo com Amor. Todas vocês. Vamos começar? Bom, boa noite, minhas queridas. As mulheres, como sempre, são mais corajosas do que os homens, né? Não é à toa que Jesus apareceu para Maria de Magdala, em primeiro lugar. Os homens são assim mais receosos, talvez mais omissos. As mulheres, aí, ó, que exemplo de persistência, de carinho que vocês têm. É só o dom da maternidade já torna o ser feminino diferenciado, como diz André Luiz. Muito bem. 3 temas nós vamos falar hoje. Vamos falar em provas, vamos falar em expiações. Sem uma coisa, sem outra, a gente não evolui. E vamos falar em perdão. Então, os 3 temas serão conectados. Eu vou deixar os 10 minutos finais para a nossa conversa de sempre. A fonte doutrinária ela é muito ampla. Peguei em Emmanuel, peguei em Joana de Ângeles, né, psicografia do Divaldo, enfim. Naqueles pequenos textos que eu faço editados profissionalmente, lá eu vou encontrar uma forma de que se gere essas fontes lida, aliás, por um grande amigo meu que é locutor de rádio, Rubens Castro. Provas. O que são provas? Nós somos espíritos ainda muito ignorantes, bem inferiores. Então precisamos, para ir medindo a nossa evolução, de certos desafios, de certos obstáculos, para ir aprimorando a nossa inteligência, ir aprimorando também a nossa vontade, principalmente a nossa vontade,
porque com um pouquinho de vontade a gente já consegue fazer as coisas. Isso está na questão 909 do Livro dos Espíritos, onde os Espíritos dizem que para evoluir basta que se tenha um pouco interesse. Nem é preciso aquela coisa exagerada, não é necessário. Agora, é necessário irmos aprimorando nas nossas provas. Então, cada desafio, cada tropeço que vem até nós é uma prova. Se nós conseguirmos ultrapassar esses tropeços, esses obstáculos, significa prova vencida. Então, nós devemos bem dizer esses tropeços e esses obstáculos, que se nos aparece geralmente com uma forma da dor. Para nós é como se fosse dor, mas na verdade são elementos evolutivos. Por isso que em O Evangelho segundo o Espiritismo está dito lá: a dor é uma bênção dos eleitos do Senhor. Por que eleito? Porque ninguém dá uma prova para um aluno que se saiba que ele não tenha condições nenhuma de resolver aquela problemática. Ninguém, por exemplo, fará para um aluno uma equação de segundo grau, enquanto o aluno não sabe tabuada. Então, a prova é proporcional ao nosso grau de aprendizado. Então, quanto maior for nossa prova, significa que nós estamos mais fortes. O fardo é dado de acordo com a capacidade do ombro. Olha que coisa magnífica. Quer dizer, quanto mais eu estou, então, passando por uma situação difícil, melhor é. Claro, significa que você tem mais chances de vencer aquele obstáculo e, com isso, evoluir mais rapidamente. Então, o problema está na calmaria. Quando estamos numa calmaria, naquela mornice, ou diria o professor Hermógenes Vieira, naquela normose, tudo assim, no piloto automático, ali a gente não tem evolução. Por isso que é importante esse impacto para fazer com que a gente caminhe. Olha que coisa interessante. Então, a prova é exatamente esse estímulo evolutivo. Então, não vamos ver mais a dor como dor. Vamos ver a dor como estímulo evolutivo. Olha, estou passando por um momento de câncer, por exemplo. Não é algo terrível, é um escoadouro, está vazando do meu perispírito para o meu corpo algo que eu fiz ou estava emocionalmente incrustado dentro de mim. E aquilo vai sair e o meu espírito vai ficar sadio. Então, a prova, além de ser um estímulo de evolução, é um crescimento espiritual. Olha a engenharia divina. Que coisa fantástica. Ao invés, então, de reclamarmos, abençoemos. A tudo dai graças, diz nosso querido apóstolo. A tudo dai graças. Por quê? Porque em tudo tem um selo divino, um símbolo divino. E a expiação, o que é? A expiação geralmente já tem a ver com vidas ou vivências anteriores. Eu me comportei de uma maneira equivocada numa vivência anterior, aí eu expio nessa vivência. Eu furei olho, por exemplo, de alguém em vivência anterior, agora eu venho exatamente com a cegueira para, no lugar do outro, eu entender quão difícil é essa situação e tirar de dentro de mim uma culpa que eu carregava por ter feito assim. Às vezes a expiação, se o indivíduo não guardasse um complexo de culpa, ele nem precisaria expiar. Ele já de repente tinha entendido, foi lá no mundo espiritual, compreendeu perfeitamente,
ele poderia vir fazer outras coisas, não precisaria passar por essa expiação. Mas geralmente nós só nos livramos daquela situação, daquela culpa inconsciente, em regra, quando nós passamos por aquele mesmo caminho que nós fizemos o outro passar. Por isso que não é lei de Talião, é escolha nossa. Não é a divindade chegando dizendo, olha, você furou o olho, agora você vai lá e tem que ser cego. Não, é uma escolha nossa. Nós mesmos, para nos livrarmos dessa sensação horrorosa da culpa, nós pedimos, imploramos, suplicamos. Às vezes até corremos risco dessa expiação prolongar-se, a gente criar até um débito a mais e não suportá-la a contento, mas nós queremos. Então a expiação tem a ver com o passado. Dificilmente há uma expiação no presente. A prova, como eu falei, nós escolhemos lá no mundo espiritual, e nos é dado porque, vamos dizer assim, aferiu a nossa capacidade evolutiva. A expiação é a pouca capacidade evolutiva. Aquilo que a gente está expiando, geralmente a gente não tem livre-arbítrio na hora de expiar. Se é cego, pronto. Mas suponha que você é cego e surgiu algo na medicina que te fez enxergar. Quer dizer que aquela sua expiação deixou de existir? De duas uma. Se você realmente fizer por onde aquela nova terapêutica que te devolveu a visão, fizer com que você mude, com que você fique alegre, você preocupe com os outros, você realmente não repita aquele ato que você expiou, naturalmente você não vai estar mais sujeito àquela expiação. Mas do contrário, se você ganhou a visão e usou-na depois de ter retornado para o pior, você não conseguiu lograr êxito na expiação. Possivelmente vai depois pedir uma expiação mais agravada. Por exemplo, havia um paralítico e que estava muito cheio a casa de Simão Pedro, onde Jesus ficava, e colocaram o paralítico pelo telhado, diz o Evangelho. Desceram o paralítico pelo telhado. E Jesus curou aquele paralítico. Diz Amélia Rodrigues, que aquele paralítico saiu dali e foi para uma casa de prostituição. E bateu no peito e disse, agora sim, vou gozar a minha vida, porque eu estou curado. Será que foi uma boa? Ter se livrado da paralisia, que era física, e agora ganhou uma paralisia espiritual? Aquilo que era a prova, aquilo que era expiação, será que não vai ter dupla expiação depois? É para a gente pensar. Então vamos nos conformar com as situações, resignar com as situações. Apóstolo Paulo diz, sede conformados, mas não conformistas. O que quer dizer isso? Não, eu tenho uma limitação, eu vou trabalhar mesmo que eu tenha limitação. Não vamos usar a limitação como bengala de preguiça. Porque senão aí nós vamos ter mais uma, entre aspas, dívida a quitar. Então, se eu sou cego, mas eu não sou mudo, mas eu falo, eu escuto, eu tenho tato, eu tenho olfato, então eu vou fazer alguma coisa que dê para fazer com o que eu tenho. E com essa expiação, eu vou levar a uma transformação. Tudo para a divindade tem que redundar em transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral que empreende e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações.
Então, na primeira parte aí, reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral. Seja a prova, seja expiação, vamos transformar-nos moralmente. Vamos tirar daí o que de melhor existe. E sempre existe algo de melhor. Perdão. Capítulo 10 do livro Boa Nova é muito interessante. Jesus vai até Nazaré, sua cidade natal, e chegando lá, ele é humilhado. Enfim, todos negam a presença do Mestre, aqueles habitantes de lá. E os apóstolos ficam assim, bastante indignados. Tiago, Pedro, ficam assim, como pode, fazendo isso com o Mestre? E que absurdo! O Mestre, venerável, teria que ser acolhido e bem acolhido. E, aliás, aí fica já uma lição. Santo de casa não faz milagre. O problema maior foi em Nazaré. Paulo de Tarso, o maior problema dele, onde ele mais sofreu, foi em Tarso. Então, ficam muito irritados e saem, falam, vamos dizer assim, desaforos os apóstolos, desaforos para os outros, enfim, entram numa contenda com aqueles que negam a presença de Jesus. E Jesus simplesmente os convoca para saírem de lá e irem para outro local, para Cafarnaum. E eles, apóstolos, perguntam para o mestre, mas mestre, a gente tem que aceitar sim as situações, a gente não pode revidar. Aí Jesus dá uma aula de perdão. Quando Jesus mostra o seguinte, que aquele que nos ataca está doente, está ferido. Quem fere já é um ferido. Olha bem, quem fere alguém já é um ferido. Você vai atacar quem já está ferido. Então silencia. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase muito interessante. Sábio é aquele que deixa o tolo falar. Deixa o tolo falar. E Jesus foi demonstrando que o reino dele não era um reino da terra. Não era o poder temporal. Não era ser agraciado aqui na terra, ter os louros da terra. O reino de Jesus era o reino de Jesus era o reino de Deus na terra. Era a boa nova. E a boa nova exigiria um espírito mais elevado de compreensão das mazelas humanas, das dificuldades humanas. Aí nesse mesmo livro, A Boa Nova, Jesus diz em uma passagem para Pedro que o homem é mais frágil do que perverso. Quando se vê alguém atacando, aquele sujeito está atacando por fragilidade, muito mais do que por perversão. Então, o perdão é um remédio para quem dá, que se libera da carga emocional que o ligava àquele outro, e para quem recebe, que pode revigorar. Imagine que situação fantástica. Na minha cidade, em Campo Grande, tempos atrás, muito tempo atrás, uma pessoa assassinou um jovem. A mãe foi até o presídio, olhou nos olhos do assassino e disse: meu filho, eu te perdoo. Para a mãe foi ótimo, porque a mãe se liberou daquela carga dolorosa de, entre aspas, perder o filho. E para o assassino, com certeza, foi um bálsamo. Aquilo deve ter dado nele uma vontade de mudar, de transformar, porque recebeu como se fosse um passe daquela mãe. Na verdade, foi um passe daquela mãe, um passe de amor. Jesus era assim. Jesus não julgava. Jesus amava incondicionalmente. Essa deve ser
uma das nossas bandeiras para o perdão. Amar incondicionalmente. Ah, eu amo você se... Já não é mais incondicional. Eu gosto muito do fulano, desde que... Já não gosta. Então, quando a gente levar condicionante, já não será perdão. Perdoo, mas não esqueço. Ninguém pediu para esquecer. Porque realmente você não esquece um fato muito doloroso, você não esquece. O que é o perdão? É tirar o foco daquela situação. É o dia a dia não passar mais para aquele fato como sendo o fato do dia. É simplesmente levar a mente para outros rumos. Isso sim que é perdão. Ah, mas só se esquecer perdoa. Bom, só se o cara tiver uma amnésia. Tomar Dormonide pro resto da vida. Não dá para perdoar. Alguém chega, passa em cima do seu filho, tá? Embriagado estava esse sujeito, você vai falar para mim que você perdoa, eu não tenho dúvida que é um gesto nobre. Você vai conseguir fazer isso com a sua grandeza. Agora você vai falar para mim que você esquecerá quando você vê aquele carro parecido, aquele menino que parecia. Acho difícil. Então, perdão não é esquecimento. Perdão é tirar de foco aquele acontecimento. Não olhar mais para aquele acontecimento como sendo ele algo básico do dia a dia. Quando nós estamos com ódio, raivosos, nós pensamos naquele fato 24 horas por dia. Quando nós perdoamos, raramente nós lembramos desse fato. Isso que é o perdão. É cada vez que escassear mais a nossa lembrança sobre aquele fato, significa que nós estamos consolidando o perdão. Porque pensar que perdoa também assim, no estalar de dedo, é para aquela mãe que eu te falei do presídio, aquela mãe sim. Mas, no geral, ainda a gente tem uma dificuldadezinha. Temos 10 minutos para nós conversarmos, estou à disposição de vocês nessa gostosa segunda-feira e vamos lá. O que enriquece são as perguntas, porque vocês me fazem crescer. Se vocês não fizerem perguntas, eu vou sair daqui anêmico. Quem vai ser o primeiro ou a primeira? A Relva pergunta, eu estava falando aqui. Fala, Relvinha, boa noite. Excelente como sempre. Ai, eu tô tendo um probleminha aqui para ler. Pelo seu CD? Não tô conseguindo, não tá chegando. Excelente como sempre, Relva. Muito obrigado. Não tem uma pergunta. A minha noiva não está conseguindo ler a pergunta porque o celular está tampando, a haste está tampando o... Vou tentar aqui. E no celular aqui de casa é engraçado, sabe? Agora vai dar. Vai dar. Excelente, como sempre. Aquele que fere já é um ferido. Quanta dor já deve ter aí dentro, não é mesmo? Muitas vezes já ouve-se o outro pensando na resposta em dar, quando na verdade deveríamos ouvir e ter empatia pelo outro na hora da sua fala. A Relva toca num ponto muito importante do perdão, que é a empatia. É a gente se colocar no lugar do outro. E patos significa patologia. É a gente entender que o outro tem uma doença e nós também, como diz Emmanuel. Então, colocar dois doentinhos juntos e um doentinho escutando o outro doentinho. Não a gente como o sadio julgando o outro como doente. Então, isso é muito importante. Por isso que Jesus ia na casa de Zaqueu, que supostamente era ladrão. Enfim, um dos seus apóstolos era
coletor de imposto, era publicano, Mateus ou Levi. Por isso Jesus viu o ser. A gente tem que ver o ser, não o ter ou parecer ser. Nós temos que ver o ser como ele é. Isso é muito importante, porque nós tenhamos essa noção, e não irmos julgando por comportamentos, por condutas que às vezes são nossas, que nós projetamos no outro. Aquele sujeito é isso, aquilo outro. Muitas vezes somos nós que somos assim, dessa forma ou de outra. Freud tem uma fala muito interessante. Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. A Elva completou. Só finalizando, me lembrei da frase: o perdão não faz a outra pessoa correta, ele te faz livre, Chico Xavier. Exatamente. Perdão liberta. Se o outro vai se tornar correto ou não, o problema é do outro. Agora, a nós, ele nos liberta. Suponha que soframos uma traição. Nós perdoamos o traidor. Se o traidor vai continuar traindo, o problema é do traidor. Nós resolvemos a nossa parte. Nós nos libertamos daquilo que era doloroso. Mais alguém? Não pergunta não, tá, pessoal? Aqui o Marlon, a Marli, Madalena, a Neuza Rosa, a Elza Nunes, a Zuleika, todos te cumprimentando, falando boa noite. Obrigado a essa patota enorme aí que me cumprimenta, diz boa noite, eu digo boa noite, obrigado por estarem aqui. Tem certeza que ficou claro tudo que eu disse, assim, não pairou nenhuma dúvida? Ficou compreendido? A Antônia Tota está falando: são irmãos como você que nos ajudam a vencer nossas provas. Olha, Tota, se eu ajudo a vencer a prova, eu não sei, mas que pela minha expiação eu procuro fazer o meu melhor, Tota, isso você pode ter certeza, sabe? Isso realmente eu luto por fazer, sabe? Eu acho que e sou muito abençoado por ter essa cegueira. Essa cegueira me tornou muito mais feliz, muito menos orgulhoso. Eu não falei sem orgulho, eu disse menos orgulhoso, muito menos vaidoso, muito mais humano do que quando eu enxergava. Então, Tota, obrigado pela referência e fica aí o meu agradecimento pessoal ao que você disse. A Wanda Lúcia falou: perdoar não é esquecer. Isso é muito importante para nos ajudar nessa decisão difícil. Exatamente, Vandinha. Perdoar não é esquecer. Eu escuto muita gente dizendo assim, esquecimento das ofensas. Como é que vai esquecer das ofensas? É impossível. No momento que nós estamos, é impossível. Depois que a gente desencarnar, talvez até, quem sabe. Mas aqui, passar no mesmo lado da calçada daquele, por exemplo, que te fez um mal, entre aspas, enorme, e você olhar para ele, Jesus mesmo diz, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo diz, quando fala do perdão, ele fala que perdoar não é depois colocar, digamos assim, confiar naquele que você perdoou, não. Perdoar é você se doar, mas também não vamos brincar de pegar a cobra, né? Como a lenda do homem rural. A cobra estava tiritando de frio, pegou a cobra, levou para o rabo do fogão de lenha, depois a cobra aqueceu e picou ele, né? Não vamos ser ingênuos. Jesus disse: sede mansos como uma pomba e espertos como uma serpente. Quer dizer, perdoamos. O estelionatário nos deu o maior cano. Aí a gente perdoou o estelionatário. Agora vamos fazer um novo negócio com o estelionatário? Aí é masoquismo, né? Ela vai a segunda vez uma rasteira. Então, é bem por aí que você está certo, Vânia. Certa, Vânia. A Antônia Tota disse: obrigada, irmão. A Wanda: muito obrigado por nos esclarecer com tanta simplicidade.
Eu acho que o mais importante que a gente pôde ver aqui é que há diferença entre prova e expiação. Né? Que quanto maiores, entre aspas, os problemas, melhor será, porque significa que mais temos condições de vencer as provas. Vamos olhar por esse ângulo. A Marli Madalena tem uma pergunta. Diga, Marli, querida. Apaixonado, esses dias o namorado da nossa sobrinha matou ela. Como a gente faz para recuperar do sofrimento mais rápido? Olha, houve um namorado aí que matou a sobrinha. Como faz para recuperar mais rápido? Primeiro vai ter um processo chamado luto, Marli. Não vai ter jeito. O luto vai ter uma negação, depois vai ter uma revolta, depois vai ter uma barganha, depois vai ter uma tristeza, depois vai ter uma resignação. Esses 5 passos do luto têm que ser dados, porque se não forem dados, gera transtorno emocional. Então, recuperar rapidamente, vamos respeitar o luto. Depois do luto, vamos entender o seguinte, e no luto já vamos entendendo o seguinte: aquela nossa sobrinha não morreu. O espírito dela continua vivo. Morreu só o corpo. Eu acho que isso é importantíssimo, começar a olhar que ela não morreu, ela está, nossos entes não morrem, como nós não morreremos. Olhemos assim e vamos vendo que isso é a verdade, né? Que a alma é imortal, vai se reencarnar, ela vai voltar, viver outra vez, e talvez até junto com o que matou, para ambos se ajustarem, porque essas coisas vão ter que ficar acertadas. Graças a Deus que a gente esquece quando reencarna. Imaginou se a gente lembrasse? Tem histórias assim de lembranças que um dia eu conto para vocês que são terríveis, né? Que o ser lembrou, teve uma nesga de lembrança da vida anterior, quase que entrou num processo de, digamos assim, de transtorno mental grave. Então, ir olhando que aquele ser é um espírito, orando por ele, orando por vocês, apaziguando o coração, orando pelo assassino. Esse é o processo. Há no Evangelho segundo o Espiritismo um trecho, agora eu não me lembro o capítulo, que chama oração pelos criminosos, prece pelos criminosos. Fazer essa prece pelos criminosos várias vezes e ir mentalizando, isso tudo vai ajudar todo mundo, porque às vezes esse ser que foi morto assim, a sua sobrinha que veio a morrer assim, pode ter ficado um tanto quanto revoltada às vezes. Então tem que preocupar com ela também, preocupar com todo mundo, com vocês, com ela, com o assassino. Isso tudo, todos estão numa mesma família, não é à toa. Isso tem uma razão de ser. E isso é uma grande prova que você coloca. Então, se essa prova é grande, significa que vocês superarão. E com essa oração, com esse coração aberto, vocês vão superar, não negando a existência do luto, que é psicologicamente necessário. Mais ninguém? Tempo regulamentar esgotado. Bom, então eu quero agradecer vocês. Na próxima segunda-feira não vai ter a live, porque eu vou estar em São Paulo fazendo uma bateria de exames e eu vou colocar esse aviso. Mas na outra, se Deus quiser, teremos. E eu vou continuar colocando aqueles trabalhos bonitos que o rapaz grava para mim, filme e grava para mim, para vocês. Conto com vocês na divulgação, no carinho. Muito obrigado por estar sempre conosco. Fiquem com Deus.